Estou aqui para compartilhar com vocês uma poesia que fiz em 2021, em relação a um professor que tive na faculdade, o qual me tratava como uma amiga, como uma aluna, mas em certos momentos, em sala de aula, pedia às alunas para que não ligasse, nenhuma ligasse para ele, porque a mulher dele era muito ciumenta, que não mandasse, que não enviasse vídeo, que não ligasse. E em um certo momento eu tive que entrar em contato com ele pelo WhatsApp, porque havia um trabalho que deveria ser entregue e eu não poderia comparecer por motivo de força maior. E, enfim, terminando o curso da faculdade, eu entrei em contato com ele, mas ele sempre me evitava e me tratava com indiferença. Após eu ter tido uma entrevista, não, porque ele é psicólogo, né? Após eu ter tido com ele uma consulta, na época eu lembro que eu andava muito triste com relação a alguns problemas familiares e tive a consulta com ele no escritório dele. E daí então ele passou a me tratar com desprezo, indiferença, não queria se comunicar comigo. Sei que ele é um profissional, psicólogo, ele sabe, ele entende do assunto, mas ele não poderia jamais julgar. Né? Muitas vezes o diagnóstico não é aquele necessariamente que a pessoa está passando, né? E antes disso tudo, em sala de aula, através de um texto, um monólogo que ele havia pedido aos alunos para que fizessem, através do meu texto, ele falou a mim que meu íntimo estava preso. E a partir daí, na faculdade, em sala de aula, ele começou a lecionar, a abordar e a lecionar com assuntos de acordo ao que eu estava sentindo, aos meus critérios, né? De acordo com o texto que ele leu, o meu texto, o monólogo, e que ele mesmo falou para mim. Né? O íntimo estava preso. A partir daí, ele começou eu digo assim, não, a manipular através de palavras, gatilhos, comigo. Ninguém sabia, mas eu sabia. Ninguém sabia, claro. Só ele leu no texto. E eu sabia, né? Que era comigo, porque tudo ali falava. E ele olhava para mim, assim, de vez em quando. E aquilo foi me instigando a entender, né? O que ele já havia me dito, né? Que meu íntimo estava preso. E ele, cada vez mais com o que ele falava, abordava em sala de aula e falava e me chamava a atenção. Porque ele tocava um assunto que estava relacionado a mim. Então isso foi criando assim um vínculo, não sei, um vínculo emocional comigo para com ele e vice-versa. Ou vice-versa. E então eu resolvi procurá-lo. E através dessa consulta, a partir daí então ele começou a me tratar com o que eu falei aqui agora há pouco, né? Indiferença, chegando a ser grosso comigo, né? Grosso. Então tudo isso por conta de um ciúme doentio de sua esposa. Então eu fico perguntando até que ponto um ser humano ele age. Né? E isso me intrigava, porque um professor, né, um conhecedor profundo do espiritismo, palestrante,
enfim, pudesse agir de tal forma. Por que agir dessa forma? Eu acho que professor é uma missão. Professor, ele é para a vida toda. A gente leva para a vida toda. Nós nos espelhamos neles. Então, professores, consciência e autoconhecimento. Consciência e autoconhecimento. Por essas questões, eu sofri muito. Né? Sofri e não conseguia entender o porquê disso. Porque levaria um ser humano a agir dessa forma. Porque assim como foi comigo, poderia ser com qualquer um. Qualquer outra pessoa. E isso é falta de empatia, né? Porque muitas vezes você sabe do quadro da pessoa que a pessoa se encontra, muitas vezes você pode levar a pessoa até a cometer um ato até, não sei, contra a sua própria vida, não sei, não foi meu caso, mas poderia contra a pessoa, né? Uma pessoa que não fosse espiritualizada, que não tivesse, né, espiritualização, espiritualidade, poderia até levar essa pessoa até esse ato, né? E foi aí, a partir daí que depois eu fiz uma poesia, mas eu sempre fiz poesia, porque minha mãe era escritora e poetisa, lançou livros, enfim. E desde pequena, desde criança, aquilo também estava em mim, né? A gente se espelha pelos nossos pais, a gente termina adquirindo, fora a gene, né? O gene, né? A hereditariedade, enfim. Então eu fiz essa poesia aqui, que se chama A Verdade. Me prendeste em vida outrora, por não perdoar minha traição. Queres me prender agora, por me pedir perdão. No cavalo a cavalgar, o flamenco me viste dançar, em sua armadilha me criminar, de ódio resolveste me exilar, por não saber amar. Sabes abusadamente do sentimento inocente, ao descobrir o íntimo preso. Não sabes da alma da gente, fingindo desprezo. Sem machismo, vitimismo, preconceito, fanatismo. Dessa história, a vítima sou eu. Nessa vida nada temo. Quem sabe de mim é Deus. Atiraste a primeira pedra. Todo mundo tem pecado. És um santo do pau oco, eis aqui o meu recado. Sou daquela que anda direito. Para me tratar tem que ser com respeito. Aprendi desde criança. Mulher tem que ter confiança. O homem, como de costume, é que tem que ter ciúme. Sentes prazer em ser dominado, ao ponto de ter tudo investigado. Trauma de ter sido traído, ter o orgulho e o ego ferido. Deturpas a realidade, ocultando em si a verdade, ameaçando uma mulher indefesa, com frieza e crueldade. Por não ter, com frieza e crueldade, tendo em si a certeza. Só sei que estou aqui, com amor e alegria, dando minha cara a tapa de noite e de dia, resistindo a tudo e a tal covardia, compartilhando esta poesia, oriunda de um fato, cometido por um ato de um coração insensato. Se não queres perdoar, deves ao menos tolerar. Queres me condenar por teres medo de amar?